Fala, concurseiros de todo o Brasil, de volta aqui com mais um vídeo fazendo uma análise de edital para vocês. Desta vez eu vou fazer do Conselho Regional de Psicologia, né, da 18ª região, ou seja, CRP 18 Mato Grosso, tá? Um edital que saiu aí recentemente e que a gente vai tentar trazer aqui um panorama para vocês, trazendo dicas e trazendo as principais informações. Eu quero agradecer aqui a Isadora, né? A Isadora Tavares, que trouxe aí nos comentários o pedido de análise aí desse edital CRP. Muito obrigado, Isadora, pelo pedido e a gente está atendendo aqui para vocês, tá bom? Então eu quero jogar na tela aqui para vocês o edital e eu vou passar pelos principais pontos, trazendo aqui para vocês as principais informações, mais uma vez eu digo, e também trazendo algumas dicas de estudo, alguns assuntos que você deve priorizar, tá bom? Então o edital, pessoal, ele vai ser um edital aí, né, de um concurso público, provimento de vagas, né, efetivas ali, ou de cadastro reserva. Então nós temos aqui tanto para nível médio quanto para nível superior, certo? E aí o edital ele traz para a gente quais são os cargos aqui, tá? Nível médio nós temos o cargo 200, auxiliar administrativo de secretaria. Aqui a gente tem 2 vagas efetivas e nós temos aqui 24 vagas no cadastro reserva. Somando as vagas de PCD e preto pardo, né, a questão racial, a gente vai ter aqui 35, tá, no total. Todas as vagas aqui são para Cuiabá, tá? 40 horas a carga horária semanal. Para nível médio, o que nós temos aqui? Pessoal, R$ 1.923, né, seria o salário base, mais os benefícios. Eu já vou falar para vocês dos benefícios, mas o salário aqui, ele chega fácil aí aos R$ 3.000, tá? Então, beleza, pessoal, o que mais que nós temos aqui? Para os cargos de nível superior, nós temos aqui, ó, agente de fiscalização, certo? Uma vaga efetiva, 17 cadastro reserva, com as vagas de cota 25, tá bom? Lembrando que aqui nesse caso, 30 horas. Pulei aqui, nível médio, voltando aqui nível médio também, cargo 201, auxiliar administrativo financeiro, uma vaga aqui efetiva, com 17 vagas aqui na ampla cadastro reserva, mas juntando com as vagas de cota, 25, tá? Lembrando que aqui é 40 horas semanais, e aí aqui o salário base ele vai ser o mesmo, né? Os 2 cargos de nível médio possuem o mesmo salário, tá? O que vai mudar aqui, logicamente, são as atribuições. O cargo 200 tem mais vagas, né? Tanto na ampla, vagas efetivas, quanto no cadastro reserva. E também muda o conteúdo programático, né? Vocês vão perceber que é uma diferença boa ali nos conteúdos. O auxiliar administrativo financeiro ele é bem mais específico para essa área financeira, né? E aqui nós temos o cargo 401, nível superior, assessor técnico de comissão de ética, COI, tá? Então aqui nós temos o mesmo quantitativo de vagas aqui do cargo 400, agente de orientação e fiscalização, que é uma vaga efetiva, né, imediata ali, na ampla concorrência, e cadastro reserva nós temos 17, totalizando 25 com as vagas de cotas, tá bom? Então, também aqui nós temos 30 horas semanais e aqui nós temos o salário, né? Nós temos aqui o salário base um pouquinho menor, o salário de assessor, o salário de agente de orientação e fiscalização é diferente, né? É quase ali uns R$ 200 a mais, então a gente tem essa pequena diferença aqui e, logicamente, nas atribuições e no conteúdo programático, tá bom? E aí, falando aqui para vocês a respeito, antes mesmo de trazer aqui os benefícios que vão juntar ali ao salário, nós temos que destacar que os concursos de conselhos, né, a gente sempre tem aqui o regime seletista, tá? Ou seja, aqui, apesar de ser um processo, né, um concurso, uma prova, aqui vai ser um regime de contratação com base na CLT, tá? Então é carteira assinada, beleza? E aí o que nós temos aqui, pessoal? Quais os benefícios que nós temos aqui? Bem, nós temos o seguinte, ó, existe um vale alimentação no valor de R$ 860, nós temos aqui plano de saúde médico e odontológico, nós temos aqui auxílio creche, tá? Barra escola para crianças até 6 anos no valor de R$ 150, gratificação anual no valor de R$ 150 e vale transporte conforme a legislação. Então aqui nós teremos as legislações que vão
compor ali a carreira, a legislação do órgão e os benefícios ali específicos ali para o órgão, tá? Então aqui o edital vai trazer o geralzão, logicamente, quando você entrar lá dentro você vai se apropriar de mais informações, tá bom? Beleza. Aí o que nós temos aqui, pessoal? Valor da inscrição, né? A inscrição R$ 53,00 para nível médio e R$ 63,00 para nível superior, tá certo? E aí nós teremos o seguinte, que as inscrições, elas vão aqui, ó, de 23 de maio, tá? 23 de maio até 8 de julho, tá bom? Então não perca a oportunidade, se inscreva logo, pague a taxa de inscrição. Se você faz jus à isenção, solicite a isenção e aí fica tudo certo. É só dar o gás e estudar, né, e correr para o abraço, tá bom? Então não se esqueça, de 23 de maio a 8 de julho é o período de inscrição. Taxa de inscrição ali variando de 50 e poucos a 60 e poucos reais, a depender se é nível médio ou se é nível superior. E o pagamento da taxa de inscrição dia 11 de julho, mas você deve pagar antes, com certeza você precisa pagar antes para não ter nenhum problema de esquecer o pagamento, tá? Fez a inscrição, corre, já paga logo, que aí fica tudo certo, você fica despreocupado, só esperando a banca publicar o local de prova, tá certo? Como eu já falei, as vagas aqui são para Cuiabá, Mato Grosso, logicamente as provas então vão acontecer lá em Cuiabá, tá bom? E aí, o que nós temos aqui, pessoal? Um edital padrãozão da Banca Quadrix, qualquer concurso de conselho, né, que a Banca Quadrix ou até mesmo outras bancas forem realizar, essa estrutura vai ser uma estrutura muito comum, tá? Esse é o perfil. Você vai ter a prova dividida em 4 blocos, conhecimentos básicos, conhecimentos complementares e conhecimentos específicos. E aí você vai ter em algumas provas a prova discursiva, tá? Alguns concursos aí só tem prova discursiva para nível médio. Nesse concurso aqui vai ter tanto para nível médio quanto para nível superior, certo? E aí nós temos o seguinte, ó, a prova objetiva ela é de caráter eliminatório e classificatório. A prova discursiva, a redação, ela vai ser apenas de caráter o quê? Classificatório. Em alguns concursos a redação ela é eliminatória, se você não atingir um mínimo ali, né? Mas nesse caso aqui não, classificatório, beleza? Então, o que acontece, pessoal? Vocês vão fazer uma prova com 120 itens, é uma prova de certo errado, estilo CESP, SEBRASP, né? Para vocês que talvez já ouviram falar aí, que é aquela, né, em que o errado não acerta e tal, aquela coisa nesse sentido. Então, aqui nós teremos, ó, 40 itens de conhecimentos básicos, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais matérias compõem o conhecimento básico. O peso é 1, então 40 vezes 1, 40 pontos. Então, total de 40 pontos. Aqui nós teremos conhecimentos complementares com 30 itens, peso 1 também, totalizando 30 pontos. E aí nós temos os conhecimentos específicos, 50 itens, peso 1, totalizando 50 pontos, tá? Então quer dizer que aqui na prova objetiva você vai atingir aqui 120 pontos, tá? Você pode atingir aqui 120 pontos, porque são 120 itens e nós temos ainda 10 pontos da redação, beleza? Então, fique muito esperto aqui, fique atento, pessoal, porque aqui nos concursos de conselhos o pessoal tem estudado bastante, né? Tem estudado com seriedade, então aqui não basta fazer o mínimo, tá? Aqui você precisa dar o gás para conseguir o máximo desses 40 itens de conhecimentos básicos, o máximo desses 30 itens e o máximo desses 50 itens de conhecimentos específicos. Eu arrisco em dizer que para a maioria dos concursos de conselhos que a Banca Quadrix vem realizando nesse estilo aqui, de certo e errado, os candidatos aprovados ali têm conseguido aprovação a partir de 70%, 75% de desempenho, tá? Da pontuação. Então quer dizer que de 125 itens ali, eu vou chutar por baixo assim, que é claro que depende da região, tem região que a nota de corte é maior, é menor, mas eu arrisco em dizer que de 120 itens da prova objetiva, você vai precisar ter um saldo líquido ali de pelo menos 70. 70 é o mínimo que eu acho que você precisa conseguir ali, você precisa ter para chegar com chances de aprovação nessa prova aqui, sendo muito sincero com vocês.
E aí, vale aquela dica, você vai ter que estudar, você precisa estudar e já mapeando qual é o seu percentual, em que nível você está. Então você tem que pegar as matérias de conhecimentos básicos, já estudando, resolvendo questões, calculando o seu percentual de acerto, para você saber se está no caminho ou não, até mesmo para saber qual dos 3 áreas do conhecimento você vai precisar dar um gás um pouco maior, qual que você vai precisar melhorar um pouco mais, beleza? Então, seguindo aqui, a gente tem o seguinte, pessoal, como eu já falei para vocês, 120 itens de certo ou errado, tá? E aí a própria prova aqui estabelece, o edital estabelece para vocês, ó, que se você acerta, né, você fica com 1 ponto, né, você ganha 1 ponto, se você erra, você vai ter 1 ponto negativo, ou seja, você vai perder 1 pontinho, tá? Então, aqui o próprio edital vai trazer para a gente também o mínimo que você precisa, o corte de cada área da prova. Então, lá em conhecimentos básicos, você vai precisar ter nota igual ou superior a 10 pontos para não ser eliminado. O que significa isso, pessoal? Dos 40 itens que você tem, você precisa, e logicamente valendo 40 pontos, você precisa de no mínimo 10 pontos para poder não ter eliminação aqui no conhecimento básico. Aí a gente tem aqui 8 pontos como sendo o mínimo para os conhecimentos complementares. Voltando aqui, nós temos 30 itens, 30 pontos. Então você precisa ter pelo menos 8 pontos aqui, lembrando que são 8 pontos líquidos, tá? Já descontando os seus erros, certo? Não é simplesmente acertar 8 questões. Aqui é os seus acertos menos os seus erros. Isso aqui vai ter que ser maior ou igual a 8 pontos, no caso aqui dos conhecimentos complementares. No caso ali de conhecimentos básicos tem que ser maior ou igual a 10, e no caso de conhecimentos específicos tem que ser maior ou igual a 12. Lá no conhecimento específico nós temos 50 pontos, 50 itens. Então aqui você precisa ter, pegando os seus acertos menos os seus erros, você vai precisar ter nota maior ou igual a 12, no caso de específico aqui. E no total da prova, você precisa ter mais de 34 pontos na prova objetiva. Ou seja, o seu total de acertos menos o total de erros na prova objetiva como um todo, né, vai ter que ser maior ou igual a 34 pontos. Mas eu já destaco para vocês, se você tiver um desempenho pegando os seus acertos menos os seus erros na prova inteira, conseguindo os mínimos em cada área, e você conseguir apenas 34 pontos, você não tem chance de passar. Sendo muito sincero com vocês. Na verdade, se você tiver menos de 60 pontos aqui, eu imagino que claramente você não vai ter muita chance não, tá? O ideal aqui, ó, é você estabelecer aí uma meta de superar 60 pontos, mas eu já falei para vocês que os aprovados, galera, tem ficado aí acima dos 70 pontos, tá? Então vá treinando bastante, né? Vá treinando bastante para você ficar por aqui, ó, acima dos 70 pontos, ou 70%, né? Que aí vai dar um pouquinho. Então, jogue uma meta aí de no mínimo 70%, tá? E aí ali dos 120 ali, você pode até estabelecer, em vez de termos percentuais, talvez em termos de pontuação mesmo, no mínimo 70 pontos dos 120. Vá fazendo, vai treinando. Se você pegar as provas anteriores da banca Quadrix, vai tentando resolver e aí vá corrigindo e conferindo como é que está o seu nível ali dentro da prova. Isso faz diferença porque você vai perceber como você está, como está o seu nível naquele momento e qual é a área, qual é a disciplina, qual é o assunto que você vai precisar treinar mais para melhorar o seu desempenho, tá? Prova da banca Quadrix, prova de conselho, você tem que ir bem nas 3 áreas, tá? Você vai ter que ir bem nas 3 porque a pontuação, o peso, ele é o mesmo, tá? Então, você vai ter que ir bem em todas as áreas aqui estabelecidas no edital, tá bom? E aí, pessoal, só para destacar para vocês, a redação vale 10, e aí para nível, a redação vai ser de 30 linhas para todos, né, tanto nível médio quanto para nível superior, mas tem uma pequena diferença aqui, ó. Para nível médio, o tema da redação vai ser baseado, ó, nos principais acontecimentos e assuntos da atualidade que envolve o Brasil e o mundo.
Então quer dizer que o tema da redação aqui é atualidades, tá? E aí tem sido muito comum nas provas de concurso, inclusive nas provas realizadas pela Banca Quadrix, trazer temas das temáticas atuais. Então, coronavírus, os impactos do coronavírus, da Covid-19 na vida das pessoas, nas profissões, na sociedade, a questão da Rússia com a Ucrânia. Então, tudo isso, pessoal, pode vir para cá, pode aparecer aqui. E aí, em se tratando de um concurso de psicologia, eles podem puxar um pouco para a área também, né? Para o órgão aqui e tentar buscar um tema desse, né? Da atualidade no Brasil e no mundo, mas tentar linkar também com psicologia, tá? Já o nível superior vai ser também um texto aí, vai ser uma redação, um texto dissertativo ali, mas ela vai ser acerca dos conhecimentos específicos do respectivo cargo. Então, lá nos cargos de nível superior, a gente tem ali cargos diferentes, então, a depender dos assuntos ali, qualquer parte, qualquer tópico ali, dos assuntos ali, dos conhecimentos específicos, pode aparecer na prova. E aqui eu já dou uma dica para vocês que, se você vai fazer a prova de nível superior, já foca também naqueles pontos do edital lá, de conhecimentos específicos, mais atrelados com aquele cargo, né? Com as atribuições do cargo ali que você está se candidatando, tá certo? A gente tem visto isso aí nas provas. Por exemplo, nós tivemos o concurso aí de corretores, né? Corretores imobiliários, por exemplo, e uma das redações lá foi nesse sentido, foi no papel do corretor, os desafios, linkando com a legislação, né? Então, tudo isso aí a gente tem percebido nas questões recentes, tá bom? E um outro detalhe importante, né? As redações corrigidas, né? Então, eles vão corrigir aí, ó, de 50 a 70 redações, ó, 70 para o cargo que tem mais vagas, que é para auxiliar administrativo nível médio, cargo 200, que é 70 pessoas ali, 70 pessoas terão a redação corrigida, e para os demais, ó, 50 pessoas terão a redação corrigida, ou seja, o corte aqui vai ser, né, no top 50, no top 70, tá, pessoal? Então, estude aí com gás, que você com certeza vai conseguir ficar aqui, né, nesse top 50, beleza? Aí, olha só, aqui que nós temos aqui, prova de 4 horas, Cuiabá, Mato Grosso, 7 de agosto. Nós temos aí, pessoal, mais ou menos 10 semanas, tá? Do momento que eu estou gravando esse vídeo para frente, nós temos aí mais ou menos 10, 11 semanas. Então, dá tempo de você estudar. Se você montar um cronograma de estudo, você vai conseguir ter um bom desempenho, tá? E eu vou ter uma dica aqui para vocês, tá certo? Aí, já avançando aqui no nosso edital, vamos lá para os conteúdos, né? Vamos aqui para o que o edital está trazendo para a gente para os cargos, tá certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos a parte comum, né? Isso aqui é comum a todos os cargos. A parte 1 e parte 2 é comum a todos os cargos. Nós temos aqui conhecimentos básicos com 40 questões, tá? 40 questões. E quantas matérias compõem conhecimentos básicos? 3 matérias, pessoal. Nós temos aqui português, nós temos aqui raciocínio lógico e matemática, nós temos aqui informática. Então, aqui em língua portuguesa, eu espero aqui umas 20 questões, tá? Eu fico aqui na expectativa da vinda aí de 20 questões na prova de vocês, tá? Lembrando que a prova, ela anda colocando aqui no finalzinho sempre ali umas 5 questões, pelo menos, de redação oficial. Então, se você vai começar a estudar português aí, eu, se fosse você, já colocava aqui na minha lista em separado, redação oficial, né? Até porque isso está lá no específico de boa parte dos cargos. Só que aqui está bem explícito que eles querem correspondência oficial conforme o manual de redação da Presidência da República. Cuidado, se por acaso vocês forem assistir alguma videoaula por aí, verifique se é o manual atualizado, porque o manual de redação da Presidência da República, redação oficial, nós temos muitas videoaulas por aí, só que muitas já estão ultrapassadas porque o manual ele sofreu uma atualização bem grande. Então priorize videoaulas aí de 2022, né? De 21 para cá, né? 21 e 22, tá? Cuidado com as videoaulas mais antigas, beleza? Então, aqui da língua portuguesa, o que a gente sabe que a banca cobra bastante, né, pessoal?
Redação oficial sempre está vindo no finalzinho uns 5 itens dos 20, né? E também aqui, ó, compreensão e interpretação de textos é uma pegada que a banca tem colocado bastante, tá? Então você vai ter aí, quando a prova traz um texto com 10 itens, por exemplo, ela vai cobrar pelo menos ali uns 3 de interpretação de texto, interpretação e compreensão. Quando ela traz um texto com 5 itens, de 1 a 2, muitas vezes é desse tópico, tá? E aliado a isso, a parte de tipos e gêneros textuais. Então, ela vai trazer o texto e vai trazer um item perguntando o que predomina naquele texto, tá? Se é dissertativo, se é narrativo, o que está predominando naquele texto ali. Isso é bastante cobrado. E aí, aquela pegada que é muito parecida com o estilo CESP-Sebrasp, a banca Quadrix gosta também, que é trazer aquelas questões de reescrita, né? Então ela vai trazer, por exemplo, perguntando se o trecho tal pode ser reescrito de tal maneira, acrescentando ali, trocando um pronome pelo outro, ou trocando, reestruturando aquela oração, aquela frase ali, colocando ali da voz passiva para a voz ativa, ou alguma coisa nesse sentido. É muito comum esse tipo de questão, porque ele vai perguntar se altera o sentido e a correção gramatical, ou só a correção, ou só o sentido, ou só por exemplo, os dois, né? Às vezes ele pergunta os dois ali. Vez ou outra eles podem trazer também alguma coisinha envolvendo vírgula ou crase, então vírgula ou crase é algo que você tem que também se dedicar, porque vem bastante. E a questão dos pronomes, tá, pessoal? Quando ele pede, o termo tal se refere a tal coisa lá no texto, né? Esse negócio de retomada de termo referente é muito explorado pela banca Quadrix, e a banca CESP-Sebrasp também gosta muito. As duas bancas elas têm o mesmo perfil nesse sentido. Então, esse tipo de questão você tem que treinar bastante para você ficar muito acostumado, né? E na hora de resolver as questões, você ter mais tranquilidade na hora de marcar, na hora de raciocinar. Se você treinar as questões anteriores da banca, você vai adquirindo mais familiaridade com o estilo de pergunta, com o estilo de questão, estilo de item, e você vai ganhar tempo na hora de interpretar e saber o que fazer, qual é o olhar que você vai ter que ter sobre o texto a partir da pergunta que ele faz, a partir do item, a partir do encaminhamento que ele faz lá no item, tá bom? Então, destaco para você esse tópico 1, esse tópico 2 e o tópico número 7, são tópicos importantes, mas você não pode deixar de fora aí também essa questão da reescrita, tá? Então aqui, ó, a reescrita ela pode envolver aqui, ó, a substituição de palavras ou trechos, é o tópico número 6, né? Reescrita de frases e parágrafos. Então ela pode envolver significação de palavras, substituição de palavras ou trechos, reorganização da estrutura da oração e do período e tudo mais. Então aqui você tem que treinar bastante isso para que você então tenha tranquilidade na hora de resolver as questões lá, tá bom, pessoal? Descendo aqui, a parte de raciocínio lógico e matemática, o que nós temos? Nós temos duas coisas aqui distintas, na minha opinião, tá? Que é o seguinte, aqui, ó, do tópico 10 para frente, pessoal, do tópico número 10 para frente, nós temos a parte de raciocínio lógico de fato, né? Aquele raciocínio lógico mesmo ali, né? Com a tabela verdade, aquelas coisas ali. Então, do tópico 10 para frente, 10, 11, 12, você vai ter aqui aquele raciocínio lógico mesmo, né? Puro. E aqui, para trás, do 1 ao 9, você vai ter uma matemática, né? A matemática básica ali, a matemática do ensino fundamental e do ensino médio, tá certo? Então, o que eu chamo a atenção aqui para vocês? Do tópico 10, pessoal, para frente, exige um estudo em separado, porque alguns de vocês talvez não tiveram contato com essa disciplina, não tiveram contato com esse estudo, tá? Então, eu recomendo que de repente você estude raciocínio lógico matemático separado, ou seja, na hora de montar seu cronograma de estudos, você coloque separado e em paralelo ao raciocínio lógico você vai colocando um tópico de cada de matemática. Então a ideia é você passear por todos os tópicos de matemática, relembrar os principais assuntos, mas em paralelo você estudar o raciocínio lógico, começando principalmente pela compreensão das estruturas lógicas mesmo, da compreensão, né, da simbologia, né, do P, do que, do se então, né, do e, do ou,
aí até chegando na tabela verdade, chegou na tabela verdade, percebendo ali quais são as características, como resolver as questões e por aí vai, né? Então, é o mínimo que você precisa ter de base aqui, é chegar até a tabela verdade. Diagramas lógicos é uma coisa que a banca também costuma trazer, e aí, dependendo de como eles montam a questão, a gente tem que, de fato, montar o diagrama ali, né, e perceber qual é a conclusão lógica que a gente obtém a partir daquela situação, tá bom? Então, aqui, estude em paralelo raciocínio lógico e traga os tópicos de matemática, tá? A banca, antigamente, ela focava em alguns tópicos em especial. Hoje, ela está trazendo de tudo um pouco. Então, cada prova é uma novidade. Hoje está mais difícil para a gente chegar para você e falar bem assim, olha, esse aqui é o campeão, tá? Porque a banca mudou o perfil de 2021 para cá. Eu tenho percebido isso. Tem provas que ela põe um tópico, na outra prova ela traz outro tópico. Então é difícil a gente falar para você, ó, estuda esse aqui. Na verdade, a recomendação é que você estude todos eles. Mas ainda assim, eu costumo destacar alguns aqui que seria talvez o que mais tenha, né, tá aparecendo ali, o que mais você já pode apostar suas fichas pela recorrência, né? Então a gente percebe aqui, pessoal, a parte de princípios de contagem, probabilidade, arranjo e permutação, isso aqui é análise combinatória e probabilidade, tá? Então esse tópico número 2, 3 e 4 é como se fosse, na verdade, dois tópicos. Probabilidade, você tem que treinar questões de probabilidade clássica, né? A probabilidade com e, com ou, né? Espaço amostral, os principais casos ali de probabilidade. E você vai estudar também análise combinatória. Análise combinatória a gente começa lá com arranjo, permutação, aí lá em permutação, permutação na ordem, né? Seria permutação primeiro, arranjo, combinação. Permutação, a parte de anagramas. Quantos anagramas nós podemos formar com a palavra matemática? Então isso aí é importante, tem muitos vídeos aqui que eu já gravei sobre isso, tá? Então, estude essas partes. Então, probabilidade dá para estudar separado e análise combinatória você precisa estudar vários pontos ali de dentro. Permutação, arranjo, combinação. São os três aqui que você precisa chegar bem, tá? Eu, se fosse destacar para você, de tudo que está aqui, eu colocaria essa parte de raciocínio lógico, principalmente para nível superior. Nível superior normalmente não fica de fora essa parte de raciocínio lógico. Então eu colocaria no seu estudo raciocínio lógico e colocaria em conjunto já. A primeira coisa que eu estudaria seria aqui probabilidade e análise combinatória, os tópicos 2, 3 e 4. E na sequência, aí sim, eu estudaria outros tópicos. Quais são? Vou trazer aqui para vocês. Conjuntos numéricos, tá? Conjuntos numéricos e operações com conjuntos. Conjunto dos números naturais, números inteiros, números racionais, união, interseção desses conjuntos, conjunto complementar. A banca tem colocado muitas questões a respeito disso aqui de 2021 para cá. Então, o tópico número 5 seria um tópico aí que eu colocaria aqui no meu estudo já num segundo momento ali, tá? E aí, depois eu entraria com o restante aqui, é a matemática básica mesmo, né? Eu colocaria aqui pelo menos o tópico número 6, razão e proporção, tá? Apesar que tem provas que a banca tem colocado aqui equações e inequações, tem prova que ela anda trazendo cálculo de volume, sistema de medida, porque assim, o tópico número 1, que ele traz operações de soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, é uma matemática mais básica, assim, que é mais do dia a dia mesmo. Então essa a gente está um pouco mais acostumado, né? E aí os outros ali que podem ser assuntos mais específicos, que talvez vocês não tenham mais conhecimento. E aí, de repente, vale a pena relembrar esses assuntos aqui, tá certo? E aí, descendo aqui para a informática, eu já queria dar a dica aqui para vocês, que é o seguinte. Em informática, pessoal, a banca, claro, ela vai trazer muito aqui, ó. Ela vai trazer esse tópico número 2, é um tópico muito atrelado ao cotidiano seu como, né, funcionário ali do órgão,
trabalhando com computador, né, principalmente nível médio, trabalho administrativo. Então, a parte de trabalhar com edição de texto, planilha e apresentação, isso aqui é o básico, né? Isso aqui é uma coisa que vai fazer parte do seu dia a dia. Então, dominar Word, Excel e PowerPoint vai ser o básico do dia a dia. Então, é uma das coisas que você já, de repente, vale a pena treinar bastante, porque vem perguntas aqui a respeito do pacote Office, tá? E aí, na sequência, pessoal, um outro tópico que as bancas como um todo adoram, não é só a Quadrix, é essa parte de segurança da informação, que é a parte de noção de vírus, vermes, pragas virtuais, aplicativos de segurança, né, antivírus, firewall, anti-spyware, spyware e procedimentos de backup. Então, se eu fosse dar uma dica para você aqui em informática, eu daria a dica da seguinte maneira, ó, estuda aqui, esse 9 ele é um pouco introdutório, né, o 10, então vou colocar ele também. Então, se eu fosse dar uma dica para você começar a estudar, eu colocaria para você, ó, estude o 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, tá? E depois estude aqui bem o tópico número 2, certo? E aí, se eu fosse para um próximo tópico, eu estudaria aqui o tópico número 3, que é sistema operacional. Aqui ele traz o Windows do 7, do 8 e do 10. O que ele vai trazer aqui, pessoal? Ele vai trazer, por exemplo, o ícone, aquele ícone é um ícone de busca. Tal operação você consegue fazer indo em tal lugar, clicando em tal lugar. Então, isso é que ele vai perguntar. São coisas do cotidiano mesmo, tá? Então, você precisa olhar as provas anteriores para você ter noção do que ele está perguntando. Qual é o nível de profundidade que ele está indo? Que tipo de coisa ele costuma perguntar? Porque aí você vai ficando mais esperto, vai treinando e vai se dedicando ali àqueles pontos, tá bom? O que mais que nós temos aqui, pessoal? Olha só. Então, lembrando que lá são 40 questões de conhecimentos básicos e eu falei para vocês que eu acho que vem aí umas 20 de português e, consequentemente, nós teremos aí 10 aqui de raciocínio lógico e 10 aqui de informática, tá? Curioso é que essa prova ela não trouxe atualidades aqui dentro, né? Tem provas que eles colocam atualidades no tópico lá no conhecimentos básicos, aqui eles colocaram lá no conhecimento específico, né? No conhecimento complementar, né? Então fica aqui, ó, provavelmente 20 de português, 10 de matemática, 10 de raciocínio lógico. E aí eu já deixei aqui as minhas dicas de estudo para você. Lá em conhecimentos complementares, pessoal, na minha visão, é a parte que mais você consegue ganhar pontos se você tiver estratégia. Por quê? Se a gente for comparar conhecimentos complementares com a parte de conhecimentos básicos, a impressão que eu tenho é que o custo-benefício é melhor, tá? Por quê? Porque aqui nós temos o pacote da ética, que é o pacote clássico, tá? Que tem várias aulas aqui no canal. E aí, essa parte teórica da ética, o conceito de ética, moral, a diferença, valores, e aí a aplicação disso no serviço público, né? Essa parte é uma parte que é até tranquila de pegar, né? Você consegue pegando a manha ali. Principalmente nós temos aqui duas aulas aqui, bem completas, que vai te dar uma base boa a respeito dessa parte da ética. E aí nós temos, pessoal, 8429, né? A lei de improbidade administrativa, lembrando que ela sofreu uma atualização recente, mas não é uma lei muito grande. Então, se você pescar as principais informações, você vai conseguir matar todas as questões. Dificilmente você vai errar uma questão, né, de 8429 se você pegar firme aqui. E do mesmo modo, nós temos 9784, processo administrativo, que é uma legislação maior, né, do que a 8429, só que ela é uma legislação estratégica, porque ela tem pontos específicos, muito específicos ali, mas fáceis de pegar. Então eu tenho várias aulas aqui no canal resolvendo questões, estruturando aqui a nossa lei esquematizada, né? E aí, por nossas aulas aqui, pelas nossas aulas aqui, com certeza você já vai ter uma noção boa. Recentemente eu peguei uma prova e resolvi a prova toda a parte de 9784 e mostrei para vocês ali que a banca ela tem buscado um pedaço de cada parte da lei. Ela não tem concentrado tanto num ponto só, ela está buscando um pouco de cada
pedaço da lei, ou seja, você vai ter que estudar ela toda, você vai ter que ter uma noção dela toda, tá? Ó, dica para você, o que a banca tem cobrado bastante aqui na prova? 9784, tá? Das leis aqui, 9784 eu acho que tem que ser a sua prioridade, primeiro porque é maior, segundo porque a incidência tem sido grande, a quantidade de questões em provas enorme, tá? As provas têm colocado aí 10 questões de 9784. No mínimo que vem são 5. O mínimo que vem são 5. Mas tem muitas provas aí, a banca tem colocado 10 questões de 9784. E aí deixando algumas aqui de fora. Por exemplo, o decreto da LINDB, 9830 aqui, quase não tem vindo, tá? Então, assim, e ele é o menor, então eu até deixaria ele um pouco mais para frente. Então, eu focaria aqui, ó, na 9784, na 8429 e na LAI. A LAI é outro também ponto perigoso aqui, ó. Se você estudar bastante a Lei 12.527, você também vai marcar muitas questões aí, muitos pontos. Por quê? Das legislações todas aqui, são as duas que mais caem. 9784 e 12.527. Então, se você for começar seu estudo, comece pelas duas. Comece pelas duas logo, porque essas duas aqui são campeãs na parte de conhecimentos complementares. Dá um gás nas duas e depois vá trazendo as outras legislações para junto, né, no seu ciclo de estudos. 8429, por ser menor, dá para pegar depois, você consegue pegar mais fácil depois. O decreto da LAI, ele repete muita coisa que tem na LAI, na Lei de Acesso à Informação, então você pode começar pela LAI, depois você olha no decreto o que tem diferente, né? E o decreto aqui da LINDB, 9830, você pode pegar bem mais para o final. De todos os tópicos aqui, eu acho que é aquele que você pode deixar bem mais para o final, mas também não vai deixar ele de lado, você precisa dar uma olhada, é esse aqui, tá bom? Atualidades, pessoal, o que tem vindo muito? Tem despencado muitas questões falando sobre Ucrânia, Rússia, né? Muitas mesmo, e até chega a ser repetitivas. Eu acompanhei aí as 3 últimas provas que a banca aplicou, e a banca até tem colocado perguntas parecidas de uma prova para outra. Então, coronavírus, pandemia, essa questão da Rússia com a Ucrânia são os primeiros assuntos que de repente você já deve começar a estudar, certo? Outra coisa que você deve estudar, de repente um pouco da economia brasileira, né? Ficar atento à questão da economia brasileira, como é que tá a situação, né? Por exemplo, teve questão recente que eles perguntaram se nos Estados Unidos, eles trouxeram lá, né, se nos Estados Unidos teve aumento do desemprego ou se teve redução do desemprego no pós-pandemia, tá? Então é uma coisa que a gente tem que estar fazendo uma leitura ali de quais são os impactos ali da pandemia no Brasil e no mundo, né? As principais informações, como isso afetou os diversos setores. A gente precisa fazer uma leitura disso porque são os assuntos recorrentes, são assuntos que estão aí a todo momento na mídia, né? O que mais, pessoal? O que nós temos aqui? Vamos lá. Então aqui, ó, eu fechei com vocês as questões aqui de conhecimentos, né, as questões de conhecimentos complementares. Lá na prova, o seu edital está prometendo 30 questões. Como é que eu acho que vem, tá? Na prova de vocês, pessoal, eu creio que vem aqui, ó, 5 dessa parte de ética e função pública e ética no setor público, tá? Aqui, eu acho que também deve vir aqui umas 5 questões de 8429, certo? Eu acho que vem umas 10 questões de 9784, certo? Acho que vem aí umas 10 questões de LAI e eu acho que talvez não venha o decreto da LINDB, tá? Então aqui vai dar 10, 20, 30, é isso mesmo. Ou então viria 5 aqui de LAI e 5 do decreto 9830, tá bom? É o que eu penso que pode vir aí na prova de vocês. Posso estar errado? Posso. Pode ser que eles coloquem 10 de ética. Eu tô achando, pelo que eu vi nas últimas provas, que eles vão colocar um pouquinho menos de ética e mais de legislação, tá certo? Eu esqueci aqui da ética, né? Faltou aqui, então peraí. Deixa eu atualizar aqui. Vou lá, vou colocar 5 de LAI, como eles fizeram nas últimas 2 provas, e 5 de atualidades, tá? Mais que 5 de atualidades, acho difícil. Acho que eles não vão colocar mais de 5, não. Então, atualizando aqui, trazendo atualidades
para a matéria 5 de atualidades, 5 de Lei de Acesso à Informação, 10 de 9784, 5 de 8429 e 5 de Ética. O que eles até podem fazer na sua prova? Não colocar nenhuma de improbidade e colocar 5 de 9830, ou mesclar essas 5, pegando um pouquinho de 8429 e um pouquinho do decreto, tá? Então, isso pode acontecer também. Por isso que o ideal é você estudar tudo isso aqui. E aí, pessoal, o custo-benefício é muito interessante de você pegar essas legislações aqui, porque o volume de informações, na minha opinião, é menor do que o lá de cima, da parte de conhecimentos básicos. Então, aqui você tem condições de chegar para gabaritar esses itens aqui, para você, de repente, recuperar uma pontuação que você pode ter perdido por aqui, ou que você pode perder aqui no específico, tá bom? E aí, entrando em conhecimentos específicos, o que nós temos aqui? No específico, nós temos aí para o cargo 200, eu vou focar mais nele, que é o cargo de nível médio normalmente mais procurado, é o que o pessoal mais procura aqui no canal, mas eu vou falar rapidamente nos outros. O que eu falar daqui que for comum para os outros também serve lá. Olha só. Aqui nós temos noções de administração, aí aqui eles embolam tudo, né? Não detalha muito alguns pontos, mistura, separa pontos que são comuns, mas o que é o básico aqui que você precisa ter noção, pessoal? Aqui você precisa ter noção de estrutura organizacional, departamentalização. Eu acho que já são as primeiras coisas que você precisa ficar por dentro. Quais são, né, os tipos de departamentalização, de estrutura organizacional? Isso aqui eu tenho várias aulas aqui no canal, né, que já fala sobre isso, principalmente de estrutura organizacional. E aí a outra coisa, pessoal, que esse tópico de departamentalização e estrutura está aqui dentro, mas eles acabam pondo separado, é a parte de funções administrativas, que é o planejamento, organização, direção e controle. Aqui são os pilares da administração, então planejamento estratégico, tático, operacional, está aqui dentro. Eles podem trazer aqui, não está muito explícito, mas eles poderiam trazer aqui motivação e liderança. Eles não trouxeram de maneira explícita, mas eles podem trazer aqui porque está dentro desse pacote, tá? Então aqui o mínimo que você precisa saber é o que é, qual é as características aí das funções, da função administrativa: planejamento, organização, direção e controle, tá? Na organização vai ser justamente o estudo ali, ó, dos tipos de organização, estrutura organizacional e departamentalização, tá bom? E ali os tópicos estão bem conectados. Controle, lembrar das principais ferramentas: ciclo PDCA, BSC, né, o Balance Scorecard. A gente tem algumas ferramentas aqui que a banca gosta de trazer, tá bom? Uma outra coisa aqui, ó, aí quando ele traz, né, noções de administração de pessoas, administração de materiais, aqui é a matéria de administração de materiais. Isso aqui é uma matéria até que poderia ser destacada daqui, né? Então aqui você tem que ter uma noção básica de quais são as fases de classificação de materiais, almoxarifado, né? Você precisa ter uma noção de patrimônio. Todas essas coisas aqui eles costumam cobrar em gestão de materiais, tá bom? E essa questão de relações humanas e relações interpessoais, vez ou outra tem uma questãozinha ali, mas é um tópico até que é mais simples, tá? O que mais que a gente tem de importante para destacar aqui, pessoal? Noções de atendimento a clientes, atendimento ao telefone, atendimento ao público de maneira geral. Costuma ser um tópico até tranquilo, porque a gente costuma ter uma noção disso pela nossa vida, pela nossa vivência mesmo. Então é um tópico que, quando nós temos as questões, muitas vezes vocês conseguem resolver pela bagagem que vocês trazem já. E aí aqui nós temos a arquivologia, ó. Fases de arquivamento, técnicas, sistemas e métodos de arquivamento. Pessoal, foco nos métodos de arquivamento, tá? Os métodos de arquivamento aqui são essenciais. Se eu fosse destacar duas coisas aqui de arquivologia, são os métodos de arquivamento, que é a fase final ali, e aqui as fases de arquivamento, tá, pessoal? Principalmente aqui, né, a teoria das 3 idades, tá? Arquivo corrente, intermediário e permanente. A tabela da temporalidade, são coisas que você precisa ficar atento aqui, tá bom? Então, aqui a gente tem um basicão de administração geral, um basicão de gestão de materiais e um basicão de arquivologia.
Então, meio que são 3 matérias numa só, num tópico só aqui, né? Nesse tópico número 1 aí, de noção de administração. Aí, noções de administração pública, nós temos aqui princípios fundamentais que regem a administração federal direta e indireta. Nós temos aqui os ministérios, competências e os poderes. Esse tópico número 2, pessoal, é uma introdução ao direito administrativo, tá? Vocês vão ter muita coisa aqui no artigo 37 da Constituição. Destrinchando ali o artigo 37, você vai ter uma noção básica, porque lá já vai te dar a base dos princípios, vai te dar uma noção da administração direta e indireta, mas isso você pode pegar uma aula de direito administrativo que você vai conseguir pescar essas principais informações, né? E os poderes também, né? A gente até tem uma aula aqui, um aulão sobre poderes aqui, resolvendo questões. E aí, ó, legislação específica, muito cuidado, essa parte aqui você precisa conjugar o seu estudo com esse tópico 3, ou seja, você precisa estudar, aqui eu posso colocar ó, esse tópico aqui de organização, ele pode ser colocado até aqui dentro, ó, junto com esse de administração. Então, se eu fosse você, ó, eu teria aqui o tópico número 1, tópico 2 e tópico 3, ó, que é o 1 é noção de administração, incluindo esse de baixo. O tópico 2 é administração pública, né? Administração pública. O tópico 1 é só administração. E o tópico 3 é a legislação. O que eu faria no lugar de vocês, pessoal, no lugar aí de vocês estudando para essa prova aqui? Eu tenho que fixar a legislação, então a legislação tem que ser um estudo fixo, então esse tópico 3 ele está fixo no seu estudo, e aí você intercala esse tópico 3, esse bloco 3, com administração pública, administração geral, administração pública, administração geral, tá? Particularmente, eu acho que a noção de administração pública aqui para vocês vai ser mais rápido e fácil de pegar do que a parte de cima, porque é menor. O bloco 2, ele é menor do que o bloco número 1, por exemplo. Mas o ideal é você intercalar, tá? Então, fixa ali o estudo, você precisa ir varrendo os tópicos de legislação específica e conectando a isso, trazendo junto ali em paralelo o estudo do bloco 1 e bloco 2, bloco 1 e bloco 2, mas o 3 tem que estar fixo toda semana, tá? E aí, entrando na legislação, olha só, essa legislação aqui, ó, o 4119, que cria a profissão do psicólogo, vocês estão indo para um concurso de conselho de psicologia. Então, você precisa ter noção de que essa legislação aqui é uma das mais importantes dessa carreira, né, desse conselho. Então, aqui, essa legislação, ela aparece primeiro e ela vai ter que ser a primeira mesmo que você vai estudar, tá? E aqui você vai ter o decreto dela, que muitas vezes você vai trazer informações repetidas e algumas vezes com mais detalhes, tá? Você vai perceber que estudando quando você for pegar o decreto, você vai ver informações repetidas e algumas informações mais detalhadas ali, tá bom? O Decreto-Lei 200, aqui a gente tem como auxílio nesse estudo da administração pública. Então, esse Decreto-Lei 200, pessoal, eu até iria excluir. Eu, se fosse vocês, eu tirava esse tópico daqui, colocava ele aqui no 2. Na verdade, ele deveria estar no 2, porque ele vai te ajudar a ter essa base da administração federal, da administração direta e indireta, tá? O que mais, pessoal? Ó, a Lei 5766, que cria os conselhos de psicologia. Se você está estudando para uma prova de conselho de psicologia, é outra coisa que você também precisa estudar bastante. Na verdade, esse tópico aqui, ele tem a mesma importância ali do 4119, que vai criar a profissão do psicólogo. E eu até arrisco em dizer que na prova de vocês, pode até ser que venha mais questões dessa Lei 5766 do que da Lei 4119. Então, esse tópico aqui, ele vai falar do conselho, da composição, dos membros, de como funciona, toda a estrutura do conselho. Então, esse tópico aqui vai te dar até uma dimensão da estrutura desse órgão para qual você está estudando. E aí nós temos o quê? A resolução 3 de 2007, né? E nós temos aqui o regimento interno do CRP 18. Regimento interno também costuma ser uma legislação muito importante aí para vocês, tá? Então, eu, se fosse você, também daria aqui uma olhada com carinho, ó,
no regimento interno. Então eu vou grifar para vocês aqui o que você prioriza aqui, ó. O que você vai priorizar aqui, tá bom? Você vai priorizar esses camaradas aqui na legislação. E legislação, pessoal, às vezes ele é até mais tranquilo de estudar do que um tópico teórico como noções de administração, porque aqui não tem meio termo, ou é ou não é, certo? Então aqui a banca ela é literal, então ela costuma trazer exatamente o que está lá para cá. Então o custo-benefício de você acertar questões eu vejo que é maior do que lá em cima. Tá? Porque lá em cima eles podem puxar um conceito, uma classificação de um teórico que você não estudou, não tinha no seu livro, não tinha no seu material. Né? Então é mais difícil você cobrir 100% da matéria. Agora nessa parte de legislação não, você consegue cobrir 100% da matéria. A banca não vai inventar nada novo, ela não vai inventar nada porque já está tudo escrito aqui, ela não pode fugir da legislação. Então o custo-benefício do estudo aqui desse bloco 3 ele é muito bom, por isso que eu falei para vocês. Fixa esse tópico 3 e vá intercalando com o bloco 1 e 2, tá certo? E aqui, ó, esse bloco, pessoal, é para intercalar com o de cima. Essa parte aqui de protocolo. Você já vai ter uma noção ali na arquivologia lá em cima, do bloco 1. Essa parte aqui de correspondência. Lembra que eu falei para vocês que tem uma base, você vai pegar uma base lá em redação oficial em português, então isso vai te ajudar aqui também, ó. Apesar que aqui é de uma maneira mais aplicada, né? Mas vai te dar uma base, aquela parte lá vai te dar uma base aqui, tá certo? Então, acho que esses são os principais pontos que vocês têm que ficar de olho aqui, tá? Vou grifar aqui o arquivologia, tá? Vou grifar aqui essa parte aqui, para que se você der um print aí, você vai ter aqui tudo certinho, tá? Então, ó, esses pontos aqui que eu grifei, esses pontos aqui, né, são essenciais aí para o estudo de vocês, tá? São os tópicos essenciais. A administração aqui com certeza, né? São pontos aqui importantíssimos. Vou colocar aqui também, ó. Vou destacar aqui para vocês. O restante, pessoal, você vai avançando no seu cronograma de estudo. Se der tempo, você acrescenta. Se não, prioriza esses aqui, tá? Ou comece de cara por esses aqui, porque você vai ver que vai fazer uma diferença aí na sua preparação, tá certo? Então, se você vai fazer o cargo de nível médio, cargo 200, eu fiz aqui um detalhamento aqui, trazendo as dicas de estudo para vocês. Mas para os outros cargos, vocês vão perceber que muita coisa que está lá em cima está aqui também. Então, se aplica, né? Acaba valendo para cá também. Então, ó, aqui no auxiliar administrativo financeiro, a gente tem aqui também a lei que cria o Conselho de Psicologia. Então, é dar um gás aqui. A gente tem a lei da profissão do psicólogo, tem o decreto. Então, tudo isso aqui você já sabe que vai ter que dar um gás. O decreto-lei 200, esse decreto aqui, você já sabe que você vai estudar ele não aqui, você vai estudar ele bem aqui, ó. Você vai estudar ele no bloco 2, tá? E aí tem a parte de contabilidade, finanças, que tá aqui embaixo, já está bem explícita, né? E aqui vai ter que estudar tudo mesmo, não tem muita saída, né? A parte de cima de noção de administração é a mesma lá do outro cargo, então você pega a dica de lá. Cargo nível superior, pessoal, de nível superior, vocês percebam que não tem jeito, né? Aqui eles trouxeram, né, muita legislação. Mas, claro, você vai ter que ser estratégico também. Pode ser que não dê para estudar todas. E aí, o que você vai fazer? Você vai priorizar as leis. Então, ó, a lei do conselho, se você vai estar trazendo aqui uma prova de conselho, você vai priorizar a lei do conselho, né? O que mais que nós temos aqui, pessoal? A gente vai ter aqui a legislação do SUS, a lei 8080, né? A lei do SUS costuma ser uma lei que não fica de fora das provas, então você vai trazer para cá, vai colocar aqui também no seu estudo, vai dar aquela priorizada, né? E aí, pessoal, a gente tem outras leis também, ó. A gente tem o decreto aqui da lei do conselho, é importante também vocês estudarem. E aí, você vai buscar aquelas resoluções mais estratégicas, por exemplo, aqui, ó, o Código de Ética, né, a resolução número 10, Código de Ética. Logicamente, o Código de Ética é esperado para uma prova como essa. Então, você vai estudar Código de Ética também. E aí, as outras resoluções vão trazer temáticas bem específicas, né? Aí você vai estudando também, vai dando gás ali para estudar.
mas se eu fosse priorizar, destacar aqui, eu colocaria com certeza essas que eu coloquei, que eu grifei aqui para vocês. Uma outra também que nós temos, né, pessoal, é a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, né? A Lei 8.742. Essa aqui também é uma legislação importantíssima. Então, grifei aqui para vocês aquelas que eu visualizo como de fundamental importância aí para o seu estudo, tá bom? Descendo aqui, o que nós temos, pessoal? Nós temos aqui o cargo de assessor. Se vocês observarem o cargo de assessor, ele mistura um pouco lá de administração, lá do que eu já falei de nível médio, com um pouco do outro cargo de nível superior. Então, as dicas que eu dei lá para administração já servem para cá, porque estão aqui, e as dicas que eu dei para o cargo de nível superior ali anterior também servem para cá, porque eu tenho a lei do psicólogo, eu tenho a lei do conselho, né, que estabelece aqui o conselho, vou ter o decreto, né, vou ter a resolução do código de ética. Então você já sabe que você vai partir do seu estudo, né, você vai partir por aqui. E aí, ó, regimento interno do CRP 18, ó, esse aqui também você já sabe que você precisa olhar com muito carinho, tá? Porque vai estar trazendo aqui o raio-x, vai falar qual é a estrutura, né, quais são os membros, a estrutura, qual a importância, as competências de cada setor ali do CRP 18. Então, esse aqui, com certeza, é importantíssimo para você. Eu não sei se eu grifei... Ah, aqui, ó, faltou grifar isso aqui para o outro cargo, né? O regimento interno, tá? Regimento interno, extremamente importante, tá, pessoal? Gente, acho que é isso, né? Agora é dar aquele gás para vocês estudarem. Você vai dar aquele gás ali todo para que você, então, chegue bem na prova e arrebente lá e conquiste a tão sonhada aprovação, tá? O meu papel aqui foi tentar trazer para vocês aqui as principais informações. O vídeo ficou longo, mas eu acho que ficou um vídeo que vai agregar bastante na preparação de vocês. A minha preocupação aqui não foi trazer as informações aqui rápidas e superficiais. À medida em que eu fui falando do edital, eu fui também detalhando e direcionando o seu estudo, e eu espero ter ajudado você aqui, né? Você que vai peitar essa prova. E desejar boa sorte, compartilhe o vídeo aí. Continue com a gente aqui no canal que a gente vai ter muitas dicas aqui para vocês. Teremos muitas dicas aqui, beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau. Até mais.